Eu vou ler. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos. Já foi explicado para vocês várias vezes que essa vinda de nosso Senhor Jesus, a palavra vinda em grego é parousia em grego, ou parousia ou parúzia em português. E a vinda do Senhor tem o significado, a parúzia tem o significado de presença, portanto não será uma vinda repentina, senão uma presença, a vinda dele será uma presença que durará aproximadamente 3 anos e meio. Tá? Então, e a nossa reunião com ele, que aqui não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então, naqueles dias em que Paulo escreveu essa primeira carta e a segunda carta aos Tessalonicenses, havia então muitos rumores, sejam por cartas, sejam por mensagem, por palavra, e como se fosse procedentes dos apóstolos, dizendo que o dia do Senhor está aí próximo amanhã, como se fosse amanhã. Isso fez com que os irmãos se apavorassem e também deixassem de cumprir suas obrigações diárias, de trabalhar, de se casar, de cuidar da família. Quer dizer, então tudo isso. Por isso que Paulo disse, no versículo 3, ninguém, de nenhum modo, vos engane, não se engane. Alguns sinais, algumas coisas vão acontecer para que o dia do Senhor chegue, tá? Porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia. Queridos irmãos, eu quero chamar a atenção dessa palavra apostasia, De nenhum modo virá a vinda do Senhor sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então nós geralmente juntamos essas duas coisas, apostasia, e o surgimento do homem da iniquidade, a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, nós colocamos juntos. Na verdade, queridos irmãos, eu quero apresentar hoje de manhã, é de que a apostasia, inclusive, vai vir um pouco antes. Na verdade, o mistério da iniquidade opera. Nosso querido irmão Esdra Amar tem nos apresentado várias vezes, dado vacina contra o mistério da iniquidade. Então, queridos irmãos, essa apostasia, na verdade já vem sendo trabalhada. Eu vou explicar um pouco melhor que seja isso. Então, existe a apostasia que vai acontecer e depois será revelado o homem da iniquidade. Eu queria só separar esses dois momentos para vocês entenderem o que eu vou falar hoje. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto ou de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quer dizer, esse homem da iniquidade, o filho da perdição, aqui está se referindo, na verdade, ao próprio anticristo. Todavia, antes da vinda, do aparecimento do anticristo, haverá apostasia, Perdão. E eu queria ler para vocês aqui na versão King James atualizada, correspondente a esse versículo. Aqui tem uma nota, a nota 2, que diz o seguinte. Paulo explica aos Tessalonicenses que, embora a volta de Cristo seja iminente, existem sinais que ainda teriam de se cumprir
antes desse maravilhoso e esperado evento. Um desses grandes sinais é a apostasia. Segundo essa nota, apostasia é literalmente rebelião. Termo que nas Escrituras tem o sentido de explícita rebelião contra Deus e tudo o que procede de Deus. Essa rebelião tem duas faces: uma profunda e generalizada apatia em relação à fé em Cristo Jesus e à palavra de Deus, seguida da violenta rebelião contra o Senhor e seus seguidores em todo o mundo, né? Então, queridos irmãos, aqui essa apostasia não é uma coisa simples. Apostasia, essa palavra em grego, tem um significado de afastamento, tá? E esse afastamento, né, não é meramente um esfriamento na fé, não é um afastamento, me afastei da igreja, me afastei de Deus, me afastei da fé. Não é esse afastamento, é um afastamento é um momento mais sério, até mais solene. Acontecerá, né, uma rebelião, segundo essa nota 2 de King James atualizada. Então não será uma coisa simples. Então, primeiro, essa apostasia ou essa rebelião vai provocar, e já está provocando, uma profunda e generalizada apatia em relação à fé em Deus, a fé em Cristo Jesus e também na palavra de Deus, tá? Essa é uma primeira etapa. E na segunda etapa, né, acontecerá realmente uma rebelião, uma violenta rebelião contra o Senhor e contra os seus seguidores por todo o mundo. Por quê? Porque Satanás, segundo o que nós já estudamos em Ezequiel 28 e Isaías 14, Satanás sempre quis ser um rei adjunto de Deus. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, já havia preparado na eternidade passada o seu próprio filho para ser aquele que assumirá o trono, né? E Satanás não se contentou com isso. Ele quis subir até ser igual a Deus. Então Deus o lançou para a terra e ele, na rebelião, ele se tornou o adversário de Deus, que é Satanás. E por causa disso, ele então foi lançado, né, fora do Monte Santo de Deus, e ele levou consigo terça parte dos anjos e formou, né, uma autoridade das trevas, uma autoridade paralela à de Deus, e corrompeu esse universo com a sua rebelião. E quando o homem foi criado, ele também corrompeu o homem, fazendo com que o homem transgredisse contra a palavra de Deus, e com isso, né, o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, e todos os homens pecaram e carecem da glória de Deus, e estão sem esperança, né, sem Deus, sem esperança no mundo. Mas graças a Deus, pela infinita misericórdia, Deus então providenciou a salvação enviando o seu próprio Filho, porque o Filho foi por meio de quem Deus, na verdade, criou todas as coisas. Ele é o primogênito da criação. Isso está em Colossenses capítulo 1, já lemos isso. E Deus, né, Deus propôs fazer com que o seu Filho, no final, depois de vencer tudo, da sua morte vicária, sua morte redentora, ele o ressuscitou dentre os mortos e o fez, né, e gerou filho, né, como homem, filho do homem, foi gerado o filho primogênito de Deus, e Deus o alçou, o levantou, né, à sua própria direita, isto é, colocou como um co-rei, um rei adjunto, lugar onde Satanás queria estar,
mas Deus não, né, planejou colocar Satanás nesse lugar, mas o seu próprio Filho, e espera hoje até que todos os seus inimigos sejam vencidos e colocados debaixo dos pés do Filho, debaixo dos pés de Cristo. Então, esse desejo de Satanás querer ser igual a Deus e ser adorado como Deus, ele então foi colocar na humanidade. E isso se manifesta, vai se manifestar na pessoa de Anticristo. Essa apostasia que vai provocar uma apatia generalizada e profunda da fé, né, entre os crentes, entre os cristãos, né? Por exemplo, em Lucas 18, versículo 8, vamos dar uma olhada. Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Quer dizer, na sua segunda vinda, será que ele vai achar fé na terra? Então, hoje, nós ainda temos muitas pessoas que se dizem cristãos, né, cristãs, e nós temos a própria cristandade, que é a aparência do reino dos céus, uma aparência de que, né, são cristãos. Nós temos muitos são, né, fazem parte dessa cristandade, e nós temos menor parte, né, ainda que formam o cristianismo, isto é, aqueles que, né, realmente foram regenerados, né, pelo Espírito, né, confessaram o nome do Senhor Jesus e são filhos de Deus, ganharam a vida de Deus. Todavia, né, tem uma fé muito superficial, ainda não tem nada arraigado, ainda são muito levianos, né, na sua vida cristã. E esses, quando chegar a hora da apostasia, a hora da provação, a grande parte desses cristãos se afastará da fé, se afastará do Senhor, né? Então aqui diz, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Por isso eu quero alertar você que vive a vida da igreja, você não pode se contentar com uma vida cristã, né? Uma vida na fé rasa, superficial. Por isso que nós estamos, através da palavra profética, estamos alertando. Queridos irmãos, eu não tenho nenhum interesse de fazer um estudo escatológico. Eu quero alertar, né, os irmãos, principalmente os da vida da igreja, os que fazem parte da fortaleza de Sião. Nós não podemos ser abalados por essa apostasia. Você sabe que no versículo 7, ali diz, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Em Lucas 21 fala de epidemias. Portanto, nós estamos vivendo nesses dias. Guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, fomes, terremotos, né, e epidemias. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Ainda não começou na era do fim, mas é o princípio das dores. Então, nós passamos por isso. Estamos passando por isso, o princípio das dores, mas nós estamos já entrando na segunda fase. Na segunda fase. Aí diz assim, em seguida fala, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Claro que de um lado refere-se aos cristãos judeus, não é isso? Porque no final dos tempos haverá ódio muito grande contra o povo de Israel, contra o povo judeu. E esse ódio, né, vai fazer as nações, né, tentarem odiarem, né, e também matarem. Tá? Mas, de qualquer forma, esse ódio também vai refletir nos cristãos, né, em nós que cremos no Senhor Jesus. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Queridos irmãos, nós estamos, de certa forma, ainda vivendo no tempo da bonança. Ainda que nós estamos passando por uma pandemia que nos acordou, nos despertou de que a vinda do Senhor está às portas. Mas ainda assim, nós ainda temos liberdade de pregar o Evangelho, nós ainda temos, né, liberdade de viver a vida da igreja, né?
Mas, queridos irmãos, precisamos nos preparar. Precisamos nos preparar porque virá um dia em que muitos dentre nós, muitos cristãos, irão se escandalizar. Eu vou explicar depois o que é isso. Irão trair, até trair essa fé e odiar uns aos outros. Nós passamos hoje parece que está tudo bem, mas de repente, né, vai vir uma pressão tão grande que vai balançar a nossa fé, né? E eu quero preparar a igreja para esse tempo. E levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Nesse momento, muitos vão dizer que eles são profetas, vão dar profecia, muitas palavras. Queridos irmãos, não escutem. Vamos continuar ouvindo a nossa palavra profética que vai nos dar direção e vai nos preparar até a volta do Senhor. E por se multiplicar a iniquidade, quer dizer, essa chegada da apostasia, ela vem junto com a multiplicação da iniquidade, o amor então se esfriará de quase todos. Portanto, não pense que você está salvo. Nós precisamos nos preparar para esse momento final. Se você hoje não se consolidar na fé, você não viver por essa estrutura da fé, o amor e a esperança, você hoje não for, né, provado por Deus, a sua fé provada por Deus, você vai balançar, né? E o amor se esfriará de quase todos. Vocês sabem que o amor é o fruto da fé. Se você tem uma fé forte, você vai produzir fruto de amor. Então, quando o amor se esfria, quer dizer que sua fé está muito fraca, né? Então, vamos nos preparar para esse tempo. E aí, no versículo 14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Isso mostra que essa primeira etapa que eu estou falando, da chegada da apostasia, ainda não é chegada à grande tribulação. Ainda estamos pregando o evangelho do reino para salvar o máximo possível de pessoas, para que quando chegasse a grande tribulação, nós possamos produzir mais vencedores para serem arrebatados antes do momento da aprovação, né? Então